Sejam muito bem-vindos ao PIB Talk, o podcast da primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Eu sou o Fábio. E eu sou Álvaro Triano. E hoje nós vamos descobrir os mistérios do Ministério da Música. É o mais complicado que tem, Álvaro? Cara, olha, eu vim de casa, aí eu vim pensando o seguinte, eu acho que viu, Fábio? Esse programa vai ser o que a gente vai mais se assemelhar a um personagem da DC, chamado Monstro do Pântano. Eu adoro essas comparações, cara. Adoro. Porque a gente vai estar em um terreno pantanoso. Eita! Falar de música sem um terreno pantanoso. Principalmente música eclesiástica. E hoje estamos aqui com um cara de muitos nomes, mas apenas uma face, apenas uma identidade. Que todos conhecem de formas diferentes. Em São Paulo chamam ele de um jeito. É mesmo? Aqui chamam ele de outro. Pois é, né, cara? É bem complicado, mas graças a Deus ele é crente e só tem uma identidade só. Glória a Deus por isso. Estamos aqui com o nosso querido Caê, o nosso ministro de louvor da PIB-PB. Tudo bom, Caê? Beleza, galera. Vocês são animados, hein, cara? Vocês são... Turma top, cara. E queria, nesse primeiro momento, deixar pra você se apresentar ali. Quem é o Caê, né? O que é o Caê fora daqui? Não só no ministro de louvor, de onde é que ele veio, o que ele se alimenta, o que ele gosta de comer. De onde ele vem, do que se alimenta. Hoje, no PIB Talk. É até uma incógnita, sabe? Porque o que significa Caê? Porque existe... Tem o PG, né, do Oficina G3, que é Pedro Geraldo. Caê o quê? Caê, Carlos Eduardo? De Carlos Eduardo, Caê. Acertei. Olha aí, ó. E pior que lá em Florianópolis tinha uma loja chamada Caedu. Falei, caramba, essa foi uma outra junção que eu não conhecia ainda. Sou Carlos Eduardo, então lá em São Paulo, a turma me conhece como Du. Então o Du do Maia, que é minha primeira igreja de origem, quer puxar minha capivara, é só ir lá na PIB do Maia e perguntar quem era o Du. Aí já vai saber de tudo de mim. Nascido e criado em São Paulo. Eu cresci nesse meio cristão, né? Graças a Deus por isso. Meus pais nos levaram, eu e os meus dois irmãos. Então desde cedo eu fui envolvido com a música, já cantava já em coros infantis. Quem nasce na igreja normalmente é bem assim, né? E aos 15 anos comecei a fazer aula de violão, a estudar violão, a fazer aula de canto, técnica vocal. E aos 17 comecei a dar aula de técnica vocal na minha igreja. Minha primeira turma de canto foi lá na minha primeira igreja. E mesmo trabalhando secularmente, já fui bancário, mano. Até hoje eu falo que em 2002 foi o ano que eu saí do banco e eu tinha um vale-refeição de R$22, mano. Era grana pra caramba, cara. Olha só. Era grana pra caramba. Só que eu trabalhava no banco, ganhava bem, só que eu não era feliz com o que fazia. Meu pai ficou doido porque ele queria que eu seguisse a carreira de bancário, né? Aí eu falava pra ele, pai, a tecnologia tá chegando aí com tudo. Eu ouvi o podcast de vocês aí, né? Com o John e o Everton, foi muito bacana. E eu falei pra ele, pai, vai chegar um tempo onde a tecnologia vai tomar conta de tudo. A informática na época a gente falava, né? E não vai ter mais banco, vai ser tudo pelo computador. Você tá maluco? Eu falei, não, pai, essa profissão aí é furada. Você quer ser músico? Eu falei, quero ser músico. E o senhor foi me trazendo cada vez mais as oportunidades de estudar. Estudei regência, ministração de louvor e prática de banda. Eu estudei um monte de coisa para envolver a área musical da igreja, mesmo trabalhando secularmente. Trabalhava com coral já desde cedo. E, enfim, o Senhor me levou ao ministério através do Grupo M. Então, em 2003, eu fiz parte do Grupo M. E lá no Grupo M, quando eu falei meu nome, Carlos Eduardo, aí o diretor da época, o Magu, o fundador do Ministério do M, falou, então você vai ser o Caê. Um americano, né? Você vai ser o Caê, porque teve um Caê e uma outra M, e aí ele apelidou Caê. Então, pra cá, pro sul, virou Caê. Por conta disso que eu tenho dois nomes. E da EMA eu tava já orando para que o Senhor me mostrasse, né? Eu volto para São Paulo para seguir a minha vida normal e trabalhando secularmente, servindo no ministério voluntariamente, ou o Senhor me quer no ministério. Fui orando. E ao final do ano de 2003, em outubro, para ser mais preciso, o grupo veio para Santa Catarina, fomos para a Igreja Batista de Barreiros, lá em São José. E o pastor Jonas, ele fez um convite para alguém do grupo fazer parte do
do colegiado da igreja, né? Aliás, nem tinha colegiado, né? Ele queria alguém para trabalhar com a música na igreja. Ele estava abrindo esse leque, né? E aí, eu aceitei o convite e fui lá para esse desafio. Eu tinha lá meus 25 anos de idade, solteiro. Aí fui para lá, trabalhei com música. Então, através disso, que meu nome virou Caê. Então, isso resumidamente, né? Olha só, cara, que é bem legal, né? Cara, assim, eu perguntei pra minha esposa, né? Tu sabe por que é Caê, Mari? Aí ela me falou, eu acho que é Carlos Eduardo, porque eu vi no Instagram dele. Aí eu falei, pô, deve ser mesmo, então eu vou falar isso no podcast. Aí vem falei. Mas já assim, pra dar o pontapé inicial, né? Pra entrar de vez no pântano aí, do terreno pantanoso da música. Oremos, igreja. Hoje a gente vai falar de louvor, de música, né? E tocar nesses temas, às vezes, é um pouco complexo dentro do nosso universo eclesiástico, né? Uhum. Tá certo que a gente não tá aqui, né, Fábio, pra dizer o que pode, o que não pode, né? Pode escutar música secular? Pode escutar música... É pecado isso, não é? Dependendo, acho que pode ser. Dependendo do estilo. Qual é o conteúdo, né? Funk não dá, né? Funk não dá? Não dá. Funk gospel? Pelo amor... Tem tá. gospel. Eu tenho um passado oculto nesse assunto aí que eu não... Tá carioca, tu sabe. Tem que né? tratar no CR. Bora pro CR. Pra mim era só... E no da harpa eu colocava ritmo de funk e ia embora. Cantor cristão, né? Ó, a gente começou falando do Pedro Geraldo, lá do PG, né? Vai que ele escuta esse programa aqui. Ele tem uma frase num CD dele chamado PG Adoração. Não sei se vocês já escutaram esse CD do PG. PG Adoração, é bem antigo dele. Ele fala o seguinte nessa frase, que adoração não é um estilo musical, mas uma atitude sincera do coração do homem para com Deus. Sim. Cara, a primeira vez que eu escutei essa frase, ele falando assim, eu falei, cara, faz sentido. Né? Porque às vezes a gente demoniza um estilo musical, funk não pode, pagode não pode. Rock, né? Na época falava-se de rock, 90. Que rock era do capiroto, anos né? 90, então. Do inimigo. Então, assim, trazendo dentro desse universo musical, existe uma base bíblica para o que hoje a gente chama de ministério de louvor, Caê? Assim, será que existe essa base bíblica? Ou a gente inventou assim na questão da igreja moderna? Né? Vamos chamar de ministério de louvor aqui esse amontoado de pessoas, né, indiferentes, né, pessoas voluntárias que estão aqui para louvar a Deus. Vamos chamar de ministério de louvor. É os Cara, que pergunta. Já começou já quente, hein, meu? Bom, primeiro que não existe. Biblicamente falando, não existe um ministério de louvor. Então, quando foi dado os dons ao apóstolo, então, não teve lá o ministro de louvor junto. Então, o que aconteceu? Na caminhada cristã, percebeu-se que a música também tinha um papel muito importante na igreja. E como agregar isso ao ministério? Tá, ele não é pastor, ele não é mestre, então o que ele é? Ele é músico. Então foi se acoplando no ministério de louvor. Levita, você tocou bem aqui, Fábio. Cara, esse assunto então dá pano pra manga, porque a turma fala, você é levita. Não fico levitando, eu tenho 80 quilos, então não dá pra levitar. E eu tenho muito mais, não dá, também eu passo longe. Então, o ministério levítico é limitado à tribo de Levi. Pega lá as 12 tribos de Israel, então tinha uma tribo, onde uma fatia dessa tribo era voltada para o serviço ao templo. E dessa fatia que servia no templo, uma pequena fatia era da música. Então nem todos os levitas eram músicos. A turma sempre leva, você é levita porque você toca na frente. Não, o levita da época limpava o templo. Então fazia lá o sacrifício. Então o cara ia lá e limpava todo o sangue do altar. Então era muito trabalho. Ou seja, hoje seria o zelador da igreja, ou a pessoa que vai lá limpar a igreja. Então a turma fica querendo achar um termo profético cristão, né? Mas não, a levita não existe hoje. Então hoje o ministro de louvor é a pessoa que cuida do ministério de música da igreja, ou deveria cuidar, né? Então essa que é a nomenclatura. Interessante. Interessante também outra coisa, Caê, é que quando a gente chega na igreja, a primeira vitrine que a gente enxerga é justamente o ministério de louvor, né? Toda a pessoa que chega, visitante na igreja, vê o ministério de louvor como uma vitrine, né?
Assim, por exemplo, ninguém... Assim, eu não sei aqui na nossa igreja, né, se a demanda é muito grande. Não, eu quero participar do Ministério de Louvor. Olha como eu sei cantar, olha como eu sei tocar. Ou porque ninguém chega para fazer parte de um ministério, por exemplo, que o Caê colocou, da limpeza, Ministério da Recepção. Sempre a vitrine é o Ministério de Louvor ali, né, presente. Uhum. Rapaz, isso é de norte a sul do país, a menos aqui por onde tenho andado, eu tenho percebido que, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Pessoas que querem louvor, por achar bonito, mas lá no fundo, algumas pessoas querem palco. Querem palco. E graças a Deus, por onde eu tenho passado, já fui ministro de louvor, ministro de música de 4 igrejas. E por onde eu passei, eu tenho um crivo. Pessoal, vocês querem servir no louvor? Então sirvam no coral, sirva no infantil. Se a pessoa tá para servir, ela serve independente de onde esteja. Então, uma coisa que eu cresci com isso, eu amo servir na área da música na igreja, independente de onde esteja. Então, se é para ministrar com as crianças, se é para ministrar no domingo à noite, ou de manhã, ou quarta-feira, então não tenho crise com isso. Só que eu percebo que tinha pessoas no meu primeiro ministério, que não era ministro de música ainda, eu era o diretor de música da igreja. Então, trabalhava secularmente, eu tinha lá meus 19 anos de idade, meu Deus do céu, eu tô ficando velho pra caramba, cara. Parece que foi ontem isso. E eu fazia as escalas do louvor. E tinha culto domingo de manhã e à noite. E também tinha as participações, o momento inspirativo. Aí chamei um irmão, falei assim, meu irmão, eu queria que você fizesse um solo no domingo tal. Ah, tá, à noite? Falei, não, irmão, de manhã. Ah, não, põe à noite. Falei, por que à noite? Ele, porque tem mais gente. Olha aí, ó. Porque tem mais gente. Então, cara, isso desde sempre aconteceu. Então, uma coisa que eu sempre tenho pontuado é, se você está servindo, a quem você serve? A si mesmo? Às pessoas ou a Deus? Se você serve a você mesmo, você quer um ambiente mais cheio e as músicas mais difíceis, o repertório mais rebuscado para você mostrar o seu talento. Se você serve as pessoas, você quer sempre fazer as coisas em busca de elogios. Mas se você serve a Deus, você está ali tão somente para completar aquilo que você tem vivenciado na semana. A tua adoração começa no seu dia a dia. E o domingo é uma extensão do que você viveu na semana. E aí, esse para mim é o crivo. A pessoa tem que estar lá porque ela ama servir a Deus e independente de onde esteja. Interessante. Quer falar, Fábio? Não, eu só ia comentar que tu falou de uma coisa no começo do podcast que eu achei interessante, que foi sobre a música no contexto, o Ministério de Louvor no contexto bíblico, né? E como isso mudou ao longo do tempo, né? Eu lembrei, se eu não me engano, né? O Calvino era alguém que não curtia muito música na liturgia da igreja. Você vê como que cada época tem as suas questões, né? E até um tempo atrás, na época do rock ali, guitarra, bateria na igreja, nem pensar. Não podia nem a Era só o órgão ali, coral. Mas uma coisa que vocês falaram agora que eu achei muito interessante, sobre a questão do serviço, da galera que pede pra participar do Ministério de Louvor, eu tava aqui refletindo. Eu nunca pedi pra participar, cara. Sem brincadeira. Nunca pedi pra participar. Sempre foi escolhido. Sempre fui chamado a participar. Eu, lembrando da minha trajetória, eu entrei na primeira vez na igreja com 8 anos de idade. Uma situação muito complicada na minha vida depois do falecimento da minha mãe. E eu senti uma presença de Deus muito grande na minha época, na primeira experiência ali, quando eu entrei na igreja a primeira vez. E eu nunca me esqueço disso. Sempre quando eu canto esse hino, eu me emociono com aquele vem, essa é a hora da adoração, vem dar a ele teu coração. Nossa, eu lembro que com 8 anos eu chorava ouvindo essa música. E eu olhei pro Ministério de Louvor e dentro de mim brotou um desejo muito grande de estar ali. Não por ser visto, eu era uma criança, né? Mas queria participar, eu queria adorar a Deus com música, né? Que você adora com Deus com qualquer coisa. Mas eu senti naquele momento um desejo de adorar a Deus com a música. O tempo passou, eu comecei a aprender música na minha igreja, que eu era lá do Rio de Janeiro. Meu primeiro instrumento foi violino, mas eu fiquei 1 ano e meio estudando teoria musical antes. Olha só na teoria ali para ler partitura.
comecei a pegar o violino, e lá na época era legal que tinha a banda B, que era a banda da galera que aprendia. Aí a gente fazia uma apresentação no ano, que ensaiava o ano inteiro, só aquela mesma música. Meu Deus. Só pra apresentar aquela música, que às vezes chegava na hora e errava. Era maravilha. E aí, depois de um tempo na banda B, o meu maestro chegou e falou: olha, vem tocar na banda do todo domingo, né? Que é a banda principal. A banda A, ó. Banda A. Aí eu fui da banda B pra banda A, comecei a tocar ali todo domingo. E eu era alguém também que gostava muito de participar das coisas dos jovens, né? Eu era jovem, adolescente na igreja na época. E aí minha igreja era sede, sempre tinha aqueles... E vai na congregação cantar lá. Vamos na congregação cantar. E eu sempre tava indo. E aí eu sempre tava cantando na ida, né? Ia no ônibus, entrava, eu começava a cantar com a galera ali. Sempre fui muito disso. E aí, no meio disso, quem cuidava do Ministério de Louvor dos jovens me ouviu cantar. E aí me chamou pra fazer parte do backing vocal dos jovens. Que voz bonita desse rapaz. Cheguei a solar algumas músicas ali e tal. Mas não foi um negócio, não, eu quero participar. Então, não, vem. Achei tua voz legal. Vem cá e tal. Aí eu vim do Rio de Janeiro pra Balneário. E aí lá em Balneário, na igreja também, mesma coisa. Ia nas reuniões de jovens na época. Ia lá, cantava, participava. Aí eis que um belo dia alguém olhou pra mim: não, tu é meio afinadinho. Vem cá. Aí eu comecei a participar. Aí sempre foi assim, achei interessante que eu nunca fui aquela pessoa de não, deixa eu cantar aí, deixa eu ir e tal. Não, pedir, mas cara, eu acredito muito nisso. Sim. Porque se a pessoa tem um chamado específico para a área musical, no tempo certo, o Senhor vai dar a oportunidade. No tempo certo. Eu também nunca fui de pedir para cantar em lugar nenhum. Tinha em São Paulo os congressos em São Paulo sempre foi muito forte. Acho que em Rio também era muito forte isso. Então em São Paulo até hoje tem os congressos que acontecem em mês de janeiro e mês de julho. E tinha o Interleste, ainda tem, né? O Interleste, no mês de julho. É a semana inteira de culto, segunda a sábado. A turma ia trabalhar e à noite pra igreja. E lotava, 2.000 jovens lá. E eu lá, meus 19, 20 anos, e eu olhava aquela banda, aquele back vocal, meu Deus, como eu queria participar disso aqui. Aí fizeram convite pro ano seguinte, né, pra fazer parte do coral. Aí eu entrei no coral. Entrei e fui com sede, né? Amo cantar, né, cara? Sempre gostei. Aí tava lá no coral, cantando, e do coral aconteceu isso. Você é afinadinho, até ajeitadinho, vem pra cá, vai fazer parte do backing vocal. E foi acontecendo, e de lá até no outro ano, cheguei até a ministrar louvor nesse congresso. Mas não porque eu pedi pra fazer, mas o Senhor foi conduzindo. Então eu creio nessa dinâmica. Claro que não existem as formas de pedir. Tem gente que fala assim: olha, eu tô chegando agora lá para participar do louvor, mas se tiver uma oportunidade aqui, tô disponível. É diferente de eu quero participar, eu tô aqui. E eu já recebi várias, assim, várias. Não foi uma, 2 ou 3 vezes, mas umas intimadas, assim, pra entrar no ministério, né? Porque eu sempre participei, só que até pra mim, eu falo pra todo mundo que eu sempre faço uma leitura: Senhor, até quando o Senhor me quer ministrando louvor na igreja ou cantando num grupo? Até quando o Senhor quer? Porque pode chegar um tempo de Deus falar assim: eu quero você em outra área. E aí? Mas eu sempre fui dessa área. O que o Senhor quer fazer através da minha vida no dia de hoje? Essa é a pergunta que a gente sempre precisa fazer no ministério. É verdade. O testemunho do Fábio foi bem interessante porque no Ministério de Louvor a gente tem os vocacionados, né? Eu acredito que o Fábio veio dessa leva de pessoas que eram vocacionados para o Ministério de Louvor, né? E existe um número muito grande de voluntariados, né? São essas pessoas que se voluntariam, às vezes não tem muita qualidade vocal, né? Não tem muita qualidade, assim, de tocar um instrumento, mas quer prestar um serviço, né? Quer servir. E sempre vê o Ministério de Louvor, assim, como uma forma de servir a igreja, né? Eu acho que é aí que entra a diferença entre ser um vocacionado e ser, por exemplo, um músico qualquer. Porque você pode ser um músico e você pode ser alguém que foi chamado por Deus para exercer esse ministério, né? Sim. São duas coisas diferentes, né? Você pode são. ser um vocacionado que tem habilidades, né? Tem um dom profissional ali, digamos assim. E você pode ser alguém que está ali disposto a servir, mas ainda não tem esse dom nem essas habilidades.
tem alguns extremos aqui. Tem aquele que é um músico profissional que toca muito bem, só que nem sempre essa pessoa que toca muito bem, ele vai servir bem no ministério de música. Porque fazer parte do ministério, especificamente o de louvor da igreja, é muito mais do que tocar. Sim. Então, uma coisa que eu tenho até trabalhado com o nosso time, a gente ministra com o nosso olhar as pessoas. Como é que eu vou ministrar as pessoas sendo que eu não convivo com elas? Eu tenho motivado o nosso time vocal, instrumental, pessoal, no tempo que a gente fica ali entre 10 e 10 e meia da manhã, cumprimenta as pessoas, fala com os irmãos, conversa com a igreja. Importante. Porque ministrar é muito além de você pegar um instrumento e tocar. Quando você está tocando e você olha para a igreja, você sente a igreja. Teve uma situação, e eu aprendi isso ao longo desses 30 e poucos anos aí no louvor, né? Meu Deus do céu, eu tô velho pra caramba. E eu percebia que a administração tem muito mais peso quando você convive com a igreja. Você pegar o violão e olhar para a igreja não está bem hoje. Você parar tudo, vamos orar. Vamos orar, porque você sentiu a igreja. E eu falando isso para um ministério de louvor, de uma outra igreja que eu fui ministro, caminhando com eles, pessoal bem simples, tá? Eu falei, pessoal, ministre, olhe para a igreja. Às vezes a gente escolhe um repertório achando que vai ser o céu na terra. Você começa a tocar, a igreja não vai. A igreja não vai. E aí? O que fazer? Essa é a hora que o ministro de louvor, quem está na condução ali, facilitando aí o louvor, tem que olhar para a igreja, muda o repertório, ou então ministra a igreja, para orar. Então eu falei isso para eles, né? Aí um rapaz foi ministrar. Aí ele começou a tocar, ele tocando violão e ministrando. Aí ele parou no meio da música. Os irmãos estão meio mortos hoje. Já começou aí. Você foi da ideia. Aí eu no fundo, no contrabaixo, falei, Senhor da glória, tenha misericórdia. Aí, irmão tá muito morto hoje, ninguém parece que não tomou café, não almoçou, mas vamos dar de música aqui pra poder animar todo mundo. Aí foi cantar a música Tu és santo. Não tava no repertório, não tinha ensaiado, mas ele queria animar a igreja com a música Tu és santo, poderoso. E tava no ápice dessa música na época. Também matou a música. Matou. Ninguém cantou. Quando acabou esse primeiro período do louvor, o pastor subiu ao púlpito, pegou o microfone e falou, meus irmãos, boa noite. Como você está nesta noite? Abra o teu coração, quebrante perante o Senhor, tá difícil, a luta vem, mas o Senhor é contigo, coloque no altar do Senhor a tua dor, a tua luta. A igreja chorou. Vamos cantar a capela mesmo, a orarmos o Senhor. Bom, se a turma da EBB ouvir esse podcast, vai saber que foi lá da EBB, né? Que o pastor Jonas ama essa música, a orar no Senhor. Foi lá na EBB isso. E aí pronto, a igreja cantou, orar no Senhor, e chorando, quebrantando. Pronto, aí ali começou o culto. Aí, semana seguinte, a hora do feedback. E aí, pessoal, o que aconteceu a semana passada? O que rolou? Por que a igreja não cantou o repertório durante o louvor? E por que depois que o pastor subiu e orou, aconteceu? Aí a resposta do rapaz, é que a igreja puxa saco do pastor. Aí eu falei, não, cara, a igreja conhece o pastor. A igreja conhece, e o pastor conhece a igreja. O pastor viu a igreja, que a igreja estava ferida por algum motivo, estava doendo alguma coisa, olhou e orou. Esse é o nosso papel. Então muitas vezes um músico, ele pode ter muita virtuosidade, isso tem por princípio, primazia. Pode ser o melhor músico do mundo. Eu já disse não para um músico profissional que tocava na noite, baixista e tal, e tocava muito. Cara, eu quero fazer parte do louvor. Vai fazer os passos para conhecer a igreja, vai fazer também a audição para participar do louvor. Ele, sério, cara, mas minha agenda não dá para poder fazer o Conhecendo a PPB, por exemplo. Não foi aqui, foi outra igreja. E aí eu falei, cara, mas o princípio é esse. Você tem que fazer esses passos para depois fazer o passo com a gente. Aí cheguei na minha liderança do louvor, pessoal, fulano quer entrar no louvor. Cara, esse cara arrebenta, toca muito. Então, mas ele vai fazer a audição com a gente. Não, mas quem somos nós? O cara toca mais do que a gente, o cara é dono de estúdio, pô. O cara produzir fulano e Beltrano. Então, mas não interessa. Ele vai passar por um crivo como todo mundo. Porque se esse cara chegar no louvor, passando por cima das leis, vai chegar na hora que quer, vai tocar o que quer. E como é que fica o serviço com a igreja? Então, nem sempre o virtuoso vai ser a pessoa que vai ser adequada para o louvor. E aquela pessoa que às vezes não é tão virtuosa, ela está com o coração tão entregue em servir, em aprender, ela aprende. Às vezes a pessoa, ela quer fazer parte, não tem a condição técnica para participar e também não quer estudar. Então, meu irmão,
Então, você quer cantar, mas não tá estudando música, não tá no coral, meu irmão, irmã, vai servir outro ministério. Esse aqui não é o teu. Então você precisa pesar na balança, né? Esses 4 crivos aqui, né? O Álvaro fez uma pergunta muito interessante, que eu tava aqui refletindo também, que a música na igreja é o encontro de 2 coisas muito, muito fortes, assim, né? Que é a questão da virtuosidade, do músico virtuoso, que é o músico que sabe. E a galera chama, tipo, popularmente conhecido de dom. Mas eu não vejo muito como a música sendo um dom. A música é uma expressão artística que envolve matemática, no fundo. Sim, sim. É algo que meio que até veio da natureza pro homem, assim. O homem, olhando na natureza, começou a perceber coisas que produziam sons e seguir nesse caminho. Então, assim, qualquer pessoa que quiser pode se tornar um músico extremamente virtuoso, aprendendo durante um tempo. Eu não sou um músico extremamente virtuoso. Mas aí que entra a questão do adorador. Adorador não é dom. Adorador é todo crente tem que ser. Adorador é todo crente. E aí, quando você junta um coração adorador no altar de Deus com uma virtuosidade incrível, cara, tu tem um cara que... Exemplo vivo disso, foi um cara que eu tive a oportunidade de não bater um papo, mas ver ele palestrando e falando a mesma coisa que você falou hoje aqui, o Ademar de Campos. Todo mundo conhece ele. Sim. Esteve na conferência Impacto, onde sonhávamos o nosso podcast primeira vez, e aí teve um workshop com o Ademar. E pela graça de Deus eu tive a pergunta de fazer uma pergunta pra ele. E aí eu fiz essa pergunta sobre a questão de repertório, essa relação igreja-ministério de louvor. E aí ele contou uma experiência dele sensacional, mas a experiência dele é única porque ele tocava com a mesma banda há anos. Então ele conhecia os músicos, sabia das capacidades de cada um e conhecia a igreja. E aí, eis que um belo domingo, né? Eu perguntei sobre repertório, ele me contou essa experiência. Eis que um belo domingo, chegaram pra ele e perguntaram: Ademar, qual vai ser o repertório? Ele virou e falou: não sei. Não sei. No domingo de tarde, ele juntou a galera, todo mundo almoçou junto, tocaram juntos ali de tarde, ficaram um tempo juntos, oraram, e de noite foram pro culto. E o Ademar começou a puxar a música e a banda vinha. Começou a puxar a música. E ele falou que foi um louvor sensacional, assim, na igreja, que a igreja veio, participou junto. Então é uma experiência, assim, que transcende, né, a virtuosidade. A gente tende a chamar de dom, mas como a Bíblia fala, não tem o dom lá de músico na igreja. Não tem. E você pontuou umas coisas bem importantes aí. Primeiro, que a adoração não é música. Então a adoração, se a gente pegar biblicamente falando, na Gênesis 22, se não me engano, é a primeira fala sobre adoração, onde Abraão, Deus pediu para ele o seu primeiro filho, seu filho, o filho da promessa ali, primeiro não, segundo no caso, né? E aí ele tinha que entregar, sacrificar seu filho. E ele foi lá, foi com seus servos, o jumentinho, foi lá com seu filho, ao pé do monte. O texto fala que ele virou para os seus servos e falou: olha, me esperem aqui que eu vou subir com o menino, e após ter adorado, eu retornarei. Após ter adorado, ele ia matar o filho dele. Então, adoração é sacrifício. Qual é o sacrifício que você está entregando ao Senhor? Qual é o sacrifício que o músico tem de treinar o seu instrumento, de degustar as músicas? Eu falo, pessoal, gente, quando a gente bota o repertório, ouça, ore sobre isso. Quem vai ministrar também tem o seu tempo de devocional, de preparo para isso, mas os backing vocal instrumentistas também têm. De preparo e falar: Senhor, que essa minha virada da bateria possa tocar em corações. Que esse meu toque no violão possa tocar em vidas. Eu sou formado em musicoterapia. E na musicoterapia eu já vi milagres também de frequências sonoras mexer com pessoas. Promover cura a pessoas. E eu pensei: meu Deus, como a gente está perdendo de abençoar e curar pessoas por não treinar como deveria o nosso instrumento. E você falou bem, não é um dom, é um talento. A música é um talento que a pessoa, ela pode nascer com um estímulo para isso, ou ela pode aprender e aprimorar. O meu filho tem 4 anos de idade. Quando a gente descobriu a gravidez, eu falei: amor, vamos aproveitar e aplicar a musicoterapia e a fonoaudiologia. Então, 2 áreas importantes aí para o desenvolvimento infantil.
E eu comecei a cantar para ele na gestação. E quando ele nasceu, tive a oportunidade de aplicar a musicoterapia também gestacional. Eu cantei no parto do meu filho. E a Angélica também cantou. Oh. Por incrível que pareça. Não foi durante a dor de parto, né? Tá. No interlúdio ali, no intervalo das contrações, ela cantava: Ele continua sendo bom. Então, ele nasceu com música. E na igreja na casa que a gente morava, na igreja de Barreiros, o nosso quarto ficava quase na direção do espaço da juventude. Então era barulho o dia inteiro, a noite inteira, assim. Culto, ensaio e tal. E o Felipe pequenininho lá, o som comendo solto lá com a juventude, ele dormia. Mas se alguém desafinasse, ele acordava. A frequência dissonante. Opa, alguma coisa tá errada, ele acordava. Mas é isso, gente. Pô, que legal, que legal. Trazendo um pouco pro fenômeno, agora que a gente chama de worship. Não sei se o Fábio queria fazer essa pergunta. Tu quer fazer essa pergunta? Cara, eu ia puxar um gancho que o Caê falou e ia entrar nisso. Porque realmente, você como musicoterapeuta sabe bastante, é bem legal a gente entrar nisso, que não é bem um poder, né? Mas existe uma capacidade de influência da frequência musical. Sim. Né? No nosso dia a dia, né? Querendo ou não, a onda sonora, a frequência é uma energia. Sim. Né? E essa energia, querendo ou não, interage com o nosso corpo, interage com a nossa mente. Uhum. E aí existem as duas questões. A música pode ser usada por um lado bom, né? Como uma frequência legal, né? Inclusive por isso que, existem estudos falando sobre como que o rock pesado lá, né, influencia a violência nas pessoas, como que o estilo de música pode influenciar. E a gente entra nesse assunto do worship, porque o worship tem muito disso por trás, né, da frequência, da repetição. Sim. E acaba que existem coisas que não são tão cristãs assim, métodos não tão cristãos adentrando o nosso meio, porque, querendo ou não, a repetição ali é um método, assim, de uns mantras, né? Por exemplo, o que a galera fica lá, dos mantras? Fica lá numa frequência, repetindo aquele mantra o tempo todo. É quase criando a ambientação ali, né? É, justamente isso, né? Como você vê essa questão da música, da frequência do worship sendo usada, às vezes, pra manipular o ambiente. Sim, sim. Que às vezes não é um ambiente de adoração genuíno. Verdade. Né? Que às vezes a galera ali da igreja tá cantando a capela. É um ambiente de adoração, a igreja cantando junto. Não tem frequência nenhuma, mas aí que a galera coloca, né? Aquela frequênciazinha de fundo. Acho que foi eu que encostei alguma coisa, deu uma frequência aqui. Uma frequência aqui agora. Uma frequência aqui. Efeitos sonoros aqui. Aí coloca aquela frequência pra manipular aquele ambiente, né? Aí vem um certo pregador com aquela vozinha falando: você é o centro do coração, Jesus. Já falamos disso no episódio passado. Amaciante. Inteligência artificial. Mas assim... Townie, né? Mas assim, se a gente for pegar nas raízes do worship, né? Eu acredito que ele veio da igreja australiana Hillsong, né? Hillsong veio muito forte, trazendo, me corrijam se eu estiver errado, trazendo essa tendência do worship que pegou muito aqui no Brasil, né? Acho que o primeiro worship que estourou foi aquele do Oceanos, né? Isso. O que estourou foi esse. Do Oceanos que estourou, aí depois vieram vários outros. Sim, né? Assim, não atrapalhando o Caí, mas eu lembro, Fábio, que justamente na Conferência Impacto, quando eu falei... quando eu me declarei adepto ao calvinismo, né? Naquela mesa que estávamos juntos lá, eu, Fábio, Cainã e as digníssimas esposas. Eu falei, eu sou calvinista, né? Me declarei calvinista, né? Calvinista raiz. E o Fábio falou pra mim, se não gosta de projetos sola, não é calvinista. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que essa relação com o projeto sola? Eu gosto de projeto sola, só que eu não escuto tanto assim. Mas eu gosto de morada. E morada é worship. Pode um calvinista gostar de worship? Pode. Isso pode. Mas aí, pode falar, Caio. Vamos lá. História da música, isso aqui vai longe, cara. É bom. Mas eu já deixo aqui uma dica pra vocês. Sigam a hashtag adoração do pastor Renato Marinoni.
Ele é um músico e historiador também, então ele fez bastante pesquisa sobre isso. Inclusive, eu participei de um workshop virtual com ele, uma mentoria, na verdade, com ele, onde ele fala sobre a história do worship. E foi muito, mas é muito antes de Hillsong. Então, mas para resumir a história, a gente tem já umas vertentes. Quando o David Keelan começou a fazer aquelas músicas mais compridas, ele foi o primeiro aqui no Brasil a gravar, se não me engano, foi o primeiro no Brasil a gravar uma canção de 9 minutos. E eu lembro que uma vez, até em uma entrevista que eu li em algum lugar, ele falando que a produção dele falou assim, cara, isso aqui não é vendável. E na época as produtoras, eles contratavam o músico. Hoje as produtoras contratam a música. Então você tem um single, então beleza, lança esse single. Mas na época era o músico. Então o músico ele tinha que fazer periodicamente lá um CD com tantas músicas. Só que, pô, na época, tá na transição do CD, LP-CD ainda. Acho que tinha LP ainda, se não me engano. E ele tinha uma música de 9 minutos. Pô, um CD de 10 músicas, uma de 9 minutos, você comeu 3 músicas aí em uma só. Mas ele tinha uma visão profética, tal, disso, e ele colocou. E estourou. E aí você vê os ministérios Lagoinha, que também as ministrações mais compridas, músicas que repetem. Então você tem toda uma caminhada até chegar nisso. Sobre as frequências que você comentou, Fábio, realmente tem todo sentido. Se você observar uma academia, por exemplo, que tá lá rodando uma música normalmente é um som alto. Observe a esteira. Você vai ver lá o putz, 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 putz. Olha pra esteira. A maioria, se não todos, estão no mesmo beat. O mesmo andamento. Por quê? O som grave, ele entra em consonância com os sons do coração. Com batida do coração. Então a pessoa, ela é induzida a andar naquele andamento. Naquela batida, naquele ritmo. E tanto é que... Mas por que isso acontece? Porque nós buscamos também esse aconchego. Então as batidas do grave... ele nos traz aconchego, porque nos remete a sons intrauterinos. Então, tudo que o bebê ouve é o coração da mãe, os sons externos, mas principalmente a batida do coração. Olha que profundo isso. Então, por isso que o funk é tão massificado? É isso. Só que, claro, né? Mas por que tinha tantas letras ruins? Aí a questão de quem estava compondo, mas as pessoas não iam pela letra, iam pela batida. Aí depois começaram, de tanto ter crítica, começaram a mudar também. Hoje tem funks, mesmo carioca, mas tem funks com letras interessantes. Aí voltando agora por worship. A Hillsong, isso infelizmente está também na entrevista, no documentário sobre eles, né? Que eles fizeram uma pesquisa sobre as frequências que levavam as pessoas para uma atmosfera de adoração. Pô, isso aqui vai pegar, vamos gravar. Então foi feita uma manipulação também, infelizmente, para isso. Graças a Deus que pessoas inteligentes pegaram essa nova vertente e começaram a encorpar. O Morada, por exemplo, foi uma que pega o worship, só que dá um pouquinho mais de tempero ali. E quando se fala em worship, eu já vou entrar em outro assunto, né? Quando se fala em worship na igreja, muitas igrejas acabam pegando os enlatados. Vou fazer isso aqui porque isso aqui tá na moda. Eu nunca fui da moda, nunca. Desde a minha adolescência, amigos me falavam, cara, pega isso aí, põe no louvor porque tá na moda, tá na rádio. Eu falei, não, cara, não é porque tá na rádio que eu vou tocar na igreja. Então, e muitas coisas eu toquei na igreja porque a turma pediu pra colocar, mas eu olhava, gente, essa música vai passar e eu sei que a gente vai tocar, vai ser legal, mas vai morrer. E de feito, a música sumiu. Mas eu sempre busquei ouvir aquela canção e imaginar a igreja cantando. Pô, isso aqui tem a ver com o que estamos pregando, tem a ver com a nossa linha teológica. Essa música vai abençoar a nossa igreja. Eu sempre procurei isso. E quando chegou o worship, eu perguntei. O ministro de uma igreja que a turma chegou, Caí, cara, você tá chegando agora, mas aqui só toca worship. Só toca worship. Já deram ultimato. A gente só vai tocar worship. Aí eu falei, meu Deus, é agora que eu me aposento. Aí eu falei, mas por quê? Não, cara, porque é um som bacana, música simples, misericórdia. Música simples seria só 2 acordes? As teclas musicais? 3 acordes. 3, 4 no máximo. No máximo? No máximo.
E aí... Economia musical da... Ou seja, a música fica mais pobre, seria isso? Fica mais pobre. De recursos... Pobre de harmonia, mas ele é cheio de recursos sonoros. Tem um monte de efeito, de teclado tem e que tal. criar a ambientação, né? Um ambiente de adoração, né? Pois é. E aí eu perguntei pra ele, cara, me diga uma coisa. A nossa igreja, qual é a fatia de juventude, de jovens, adolescentes, adultos e terceira idade? Fragmenta isso. Vamos fazer uma pizza aqui disso. Qual é a maior fatia? Ele, cara, tá meio mesclado, mas acho que tem mais adultos e idosos. Eu falei, então, cara, o worship não vai comunicar com essa galera. Você pode utilizar esse estilo na juventude. Cara, total. Mas quando você fala no culto dominical, você tem que falar com todas as faixas etárias. A gente precisa fazer isso. E aí eu comecei a construir com eles essa construção musical, falar a história da música. Você conhece a história da música na igreja? Ele falou, não. Conhece a história dos batistas? Não. Conhece a história do canto cristão? Não. Eu falei, então, cara, vamos estudar a história. Aí comecei a trazer pra eles. Aí fiz um culto cantado, onde contou a história dos hinos. Aí a banda tocou em vários estilos. Toquei desde o tradicional com piano, até a capela e até a banda. Aí nisso eles começaram a entender. Então, mesmo eu saindo de lá, eles continuaram tocando os hinos. Não foi uma coisa que eu impus a eles. Mas eles entenderam que os estilos musicais precisavam conversar com a igreja. Tocam worship? Tocam, mas tocam outros estilos também. Eu tenho um pouco de preconceito com worship, mas eu abro algumas exceções. Morada eu abro algumas exceções. Eu gosto bastante de cantar Morada. Emaús é linda. Emaús é realmente... Eles têm letra, tem conteúdo. Tem letra e não é um worship maçante, assim, tal. Não é aquele... É um popzinho mais trabalhado. E também outra coisa que a gente faz na igreja, às vezes, quando eu toco worship, principalmente já toquei muito louvor junto com o Jonas, que esteve no nosso podcast aqui. Uma coisa que eu e ele fazemos, ele também é meio preconceituoso com worship, assim, não gosta tanto não. Aí o que a gente pega? Corta as repetições, repete menos. Isso é de Deus. Aí fica uma música mais compacta ali, que senão fica maçante, assim, né? Pro worship. Mas eu reconheço que existem bandas que fazem trabalhos... um bom trabalho, hein? Trabalhos bons, né? Que, aliás, essa nomenclatura worship foi muito mal colocada, né? Adoração. Vou tocar um estilo de adoração. É pop. É estilo pop. E é interessante que o worship, ele sempre tá ligado... Às vezes a gente faz até uma interpretação errada, né? Fala, não, worship tá ligado à igreja de parede preta. Sim, é meio preconceituoso falar isso, né? É um estereótipo, né? É um estereótipo, né? Que é o barbifinho. Você tá no caminho, que tem barba. Fábio tem barba já. Mas minha esposa corta, não deixa crescer muito não. Mas é barbinha ralinha. Meio hipster, aquela vozinha minha, tô brincando. Óculos. Mas uma questão assim, dentro desse assunto, falando sobre eu vou falar o poder da música, mas não é bem o poder da música. Esses tempos eu tava vendo um corte do Inteligência Limitada com o Thales Roberto. Eu sei que ele tem polêmicas em torno dele, mas ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Que ele ouviu um pastor falando, né? Um pastor chegou pro Thales e falou assim: Thales, você lembra que eu preguei pra você ano passado? O Thales falou, não lembro. Você lembra que eu preguei semana passada? Não lembro. E hoje, você lembra que eu preguei? Aí eu olhei hoje e falei, você falou sobre isso e outra coisa. Aí ele começou a cantar uma música. Você conhece essa música? Ele cantou a música do mundo, né? Não vou cantar aqui porque eu não tô recebendo royalty por causa da música. Não estamos recebendo nada, não vou cantar aqui. Mas começou a cantar uma música conhecida de uma banda inglesa aí. Falei banda inglesa antiga, a galera já pegou o que é. Mas... Aí o pastor falou pra ele, cara, essa música foi composta em 1960, assim, né, mais ou menos, né? Há 50 anos atrás, há muito tempo atrás. E você ainda lembra dela. Você tá vendo a capacidade que a música tem de levar uma mensagem? E aí o pastor virou pro Thales e falou, canta a palavra. Canta a palavra, porque a música precisa ser um veículo para levar a palavra cada vez mais para profundo na mente das pessoas. Eu mesmo, tem músicas que a gente canta eu cresci com a harpa cristã, né? Conheci aqui também o cantor cristão, que tem músicas que foram compostas há muito tempo, 1800, que cantam a palavra. E a gente lembra.
E são nos momentos de aflição, Paulo e Silas na prisão. O que eles estavam fazendo? Estavam recitando versos da Bíblia? Não, estavam cantando. E sim cantando a palavra. Sim. E a galera que tava ali ouviu ele cantando. Né? Não teve uma pregação do Paulo e Silas ali naquele terremoto que teve. Não, eles cantavam, estavam cantando hinos. E aí os outros presos ouviram, tiveram aquela experiência daquele terremoto, souberam que foi algo de Deus ali, né? E aí eu queria perguntar pra você, Caio, como você vê isso, se isso realmente é verídico, se tem essa música tem mesmo essa capacidade, né? E de que formas a gente pode usar isso para bem. Hoje, claro que a neurociência já tirou essa ideia de que o cérebro é separado com 2 hemisférios, mas eles se comunicam, eles se conversam sempre. Antes se dizia que o lado esquerdo era o lado mais da razão e o lado direito mais da emoção. Mas é fato que os 2 lados se conversam sempre. Mas só para ser mais simples, então, quando você canta uma música que tem um conteúdo consistente, biblicamente falando, você usa a emoção para levar para a razão. Então, quando o pastor prega um assunto, isso eu até estou trabalhando com meus ministros, né? Para a gente cantar coisas que têm a ver com o fechamento da mensagem. Porque a ideia é que a pessoa saia da igreja cantando aquilo, lembrando, poxa, com isso aqui o pastor falou isso, lembra do texto bíblico, olha quantas conexões. Quando você só canta coisa que é legal, é legal. Eu sempre falo eu sempre comento com o pessoal, né, que a gente é tão levado a melodias. Por que a gente canta músicas? Por que vou voltar minha frase, né? Por que muitas vezes o worship é tão legal de se cantar? Porque a melodia é bonita. A construção dela foi boa, aquele fundo musical vai se conversando. Então a pessoa era levada para aquele estilo musical. Só que a letra muitas vezes não diz nada com nada. Então eu questionava, né, quando saiu uma música, aliás, um refrão muito bonito. Quem já pisou no Santo dos Santos? É lindo, né? Mas o começo dela é nebuloso. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente o quê? Me rasgo do quê? Aí pra completar, eu mergulho na mirra ardente. O que é isso? Então, bom, levaram para Jesus, os magos do Oriente levaram para Jesus ouro, incenso e mirra, mas não sabia que mirra ardia. Entendeu? Erros teológicos. Mas peço que tua presença aumente. Então, tá desconexa a frase. Você tem que fazer uma viagem, um devaneio para explicar essa música. Ela tem que ser explicável. Aí, pegando já o gancho também do secular, né? Uma banda... Posso falar do secular também? Posso? Eu acho que pode, né? Pode, né? Não é pecado, não você mandar embora, não? Não, é por mim. Justa causa? Por a gente aqui, olha, eu não posso nem falar da minha playlist. O mínimo que pode acontecer é ser cancelado, mas pode falar. Tudo bom. E tinha uma banda que ganhou um reality de bandas de uma rede. E aí a banda toca pra caramba, o cara canta muito. E a música era muito legal. Aí eu fui analisar a música. Diz pra mim o que já sei. Eu sei quem é. Tenho tanta coisa nova pra contar. Falei, tá, diz pra mim, se eu já sei, ô tonto, por que tem que falar de novo? Então, mas a melodia é tão legal que a turma canta, tal. Aí fui ver a estrofe, não lembro agora da estrofe, mas também era muito desconexa. Só que a música muito bem construída, aquele solo de guitarra de fundo, mas as pessoas vão levadas pela emoção. Então tem todo sentido o que esse pastor falou. Então quando você pega uma música, que você tem um contexto bíblico, onde a pessoa tem que pensar no que tá cantando, isso dá uma diferença. Eu tive um ministério de música lá em São Paulo, uma banda que eu cresci com eles, né? Uma banda que a gente se olhava, eu queria mudar de tom na música, eu não tinha ensaiado, eu olhava pra eles iam atrás. Era um pessoal muito bom, mas era um pessoal que eram bereanos. Pô, isso aqui tá na Bíblia. A gente cantava uma música que era eu pertenço a ti, seu sangue me comprou com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Aí, na boa, cara, o amor de Deus liberta, não empreende. Isso aqui não é bíblico, é sim. Aí abri lá, se não me engano, Oséias, né? Que o texto fala que com cordas humanas eu atraí vocês a mim. Aí eu ministrei para eles esse texto. Então é bíblico, vamos cantar. Falei, cara, continuem assim. Porque normalmente guitarrista, né? Guitarrista e baixista, cara, não se faz assim. Só canta a frase do solo, mas não fala a letra. E os caras não estavam atrás da letra. Sejam bereanos, claro, né?
porque estavam na escola bíblica, estudavam. E isso dá toda a diferença quando você tem um contexto de música na comunidade, você enriquece o conteúdo bíblico. O pastor prega muito bem, mas se tem uma música que não comunica também com a palavra, as pessoas não ficam. Quem quer uma igreja séria não fica numa igreja que não tem música de conteúdo bíblico. Agora eu vou fazer propaganda pro Projeto Sola. Meus amigos, tô brincando, né? Meus amigos, mas... O Caio falando disso, eu lembrei de um post que... Esqueci agora, o Guilherme? Acho que é o Guilherme Andrade. Ele escreveu contando a história de uma das músicas do CD novo deles, a música Homem Deus. Que eu achei muito legal a história, porque ele compôs com o filho dele. Muito interessante isso. O filho dele é pequeno, acho que ele falou que tinha uns 7 anos, assim, eu não lembro agora a idade exata. Mas o filho dele vivia falando pra ele: pai, eu quero que a gente escreva uma música, faça uma música que conte a história da crucificação em ordem cronológica. Menino, teólogo já, cara. Base bíblica. E aí ele fala que o filho dele vinha às vezes com umas frases que ele ficava pensando: cara, como que eu vou encaixar isso numa música? Como que vai ser esse processo? Às vezes as frases são muito longas, não tem uma melodia. A métrica, né? Aí eis que o filho dele chega com a frase com: a terra estremeceu, o céu escureceu. Aí ele viu, tem uma rima nisso, tem um caminho nisso. Aí ele e o filho juntos compuseram a música Homem Deus, que é do CD novo deles, do álbum novo, música sensacional. Merchan. Escutem Projeto Sola, que é bíblico. Mas aí, o vídeo é legal, porque tá o filho dele nas costas, assim, de uma pessoa, ouvindo a galera cantando e chorando, que era a primeira vez que o filho dele via a galera cantando a música que ele e o pai compuseram. Lindo isso, lindo. Juntos, assim, o filho chorando, emocionados. E é uma coisa muito interessante, né? Por que o Projeto Sola faz tanto sucesso no meio das igrejas que são bereanas? Sim. Porque os caras cantam a palavra mesmo, cara. Não tem jeito, né? Verdade. Não tem jeito. O Fábio colocou uma questão sobre a harpa e o cantor cristão, né? Aprendi esses dias lendo um livro, né? Um livro que eu já li, já falei aqui no podcast, que é o Evangélicos, a história dos evangélicos para quem tem pressa, né? E lá ele diz que existe a diferença, né? A harpa cristã vem do movimento pentecostal, né? Geralmente mais igrejas pentecostais chamam harpa cristã. Isso. E os batistas chamam de cantor cristão, né? Mas existe diferença? Aí eu já não sei. Só sei que a nomenclatura é diferente, né? Tem essa diferença, né, entre essas duas coisas. Mas assim, trazendo no contexto de culto agora, Caí, a pergunta que eu quero te fazer a gente falou muito sobre essa questão do templo da música, a música dentro da igreja, né? Geralmente a música dentro da igreja ela precisa ser uma música voltada para a membresia, uma música mais eclesiástica, uma música que a igreja, como tu colocaste, uma música que a igreja tem que ser movida para cantar, né? Nesse sentido, assim. Na tua opinião, o culto contemporâneo nos dias de hoje, ele tá mais preocupado com performance do que com a essência da adoração? Tipo, será que ali o templo da música, onde os músicos se colocam para adorar, virou um palco, né? Como é que a gente pode ter esse cuidado para que não transforme o culto em um show, por exemplo? Que a gente vê muito em algumas igrejas que o louvor ele tem um tempo muito grande, né? Ou seja, é mais louvor do que palavra, do que ali a exposição bíblica, né? O louvor ele tem ganhado assim, um espaço muito grande dentro dos nossos cultos, principalmente na nossa igreja, nossas igrejas aqui no Brasil, né? A nossa não. As nossas. Nossa não. Graças a Deus não. Rapaz, isso é muito delicado. Muitas igrejas têm caminhado pelo performático. Claro que existe uma preocupação de você comunicar, né? Então, já existem estudos que as cores, o que a pessoa veste, ainda mais pro culto que é transmitido, tá? As cores comunicam, o tipo de luz comunica, o tipo de som que você vai usar comunica. Só que quando você faz isso, pensando no bem-estar da pessoa, no sentido dela ter a consciência do que vai ser trazido na palavra, ok. Mas, infelizmente, tem situações onde é manipulado para que a pessoa faça algo que ela nem estava esperando fazer.
Então, manipular as emoções. Emoções para um fim financeiro. Então é bem complicado isso. Mas eu tenho visto que igrejas sérias, eu prefiro olhar aquilo que funciona. Eu não pesquiso as coisas que dão errado, mas aquilo que dá certo. Igrejas que têm se preparado, se preocupado com essa performance, que realmente estar num culto desleixado, a pessoa acordou, vou pro culto de qualquer jeito. Então você está passando uma imagem. Agora você não, você fala, eu vou cultuar, então eu vou pegar a minha melhor roupa, eu vou chegar no tempo, vou chegar cedo, estudar, eu vou fazer o melhor solo porque eu quero comunicar com a minha igreja, eu quero adorar o Senhor e comunicar à igreja. Aí isso tem sido muito valioso. Então tem igrejas que têm se preocupado nessa parte de performance, mas nunca perdendo a conexão com o Espírito Santo de Deus. Então o que o Senhor quer falar através desse culto? E isso tem sido muito abençoador. Então, isso me trouxe paz. Em me preocupar com utilizar as tecnologias, o VS, então comunicar com roupa, a posição do palco, a dinâmica de banda, para que isso comunique e facilite também a propagação da palavra de Deus. A gente sabe que o marketing ele tem uma certa importância dentro das nossas igrejas, né? É importante, mas ele não é o essencial, né? Uhum. O essencial continua sendo, né, a exposição da palavra cantada ou através de um sermão, né? Sim. E você falou bem, né? O marketing hoje com as redes sociais, tudo é postado. Eu sou um cara que eu posto de vez em quando algumas coisas. Tu me falou, cara, você tem muito seguidor, você podia postar mais. Eu quero viver. Quero curtir minha família, minhas coisas, mas se der tempo eu faço alguma postagem. Em nossa igreja, até aproveitam também para os nossos ouvintes na nossa PIBPB, por favor, ao fazer um stories de uma pregação, de um louvor, marca a PIBPB, marca a nossa igreja, porque isso também comunica. Tem pessoas que estão procurando igrejas sérias, que falam de Deus e na verdade da palavra, mas não estão achando. E a nossa igreja tem tudo para ser uma igreja que seja um celeiro também de propagação do evangelho, de discipulado, de uma caminhada de pastoreio. E nós temos que falar mais sobre isso. Então, quanto mais a gente colocar na rede social e propagar que nós estamos nessa caminhada, pessoas que buscam essa caminhada vão encontrar. Recebam a igreja em nome de Jesus. Mas, então, deve-se ter essa preocupação de comunicar com as tecnologias que nós temos hoje, mas nunca perdendo a essência. Então, o que o Senhor quer fazer através disso? É verdade. Por exemplo, eu falei no episódio do Pastor Kainan, que foi o PIB Talk número 3, que a gente falou sobre redes sociais, a importância do marketing dentro das nossas igrejas. Eu falei justamente que eu encontrei a PIBPB através do Instagram. Olha só. Né? Fui lá fazer a minha busca, né? Falei, qual é a igreja que tem o melhor feed aqui de Instagram? Fui pesquisar lá. Brincadeira. Fui pesquisar coisa séria, né? Fui pesquisar qual é a igreja que está comprometida realmente com a palavra, seja ela cantada, seja ela através de um sermão expositivo, né? Uhum. E eu encontrei a PIBPB através de uma estratégia de marketing, digamos assim, né? Pra gente ver quanto é importante, né? Não que seja a principal atração ali, né? A gente falou muito sobre essa questão de cantar a palavra, sobre a questão da capacidade de música nos influenciar com algumas frequências. E aí eu quero entrar mais nesse assunto, que tem muito pano pra manga pra gente falar. Mas eu ouvi, se eu não me engano, eu esqueci o nome do guitarrista da Oficina. Foi o guitarrista da Oficina? O Celso Machado, não. O guitarrista, o Juninho Afran. Eu não lembro agora se foi o Juninho Afran ou se foi o... Caramba, eu tô esquecendo o nome de tudo agora. O baixista da Oficina. Não. Duca Tabasco? Meu Deus. Um menino nasceu como um filho. O Rodolfo Abrantes. Não sei se foi qual deles que eu ouvi dizer. Mas eles estavam falando uma coisa muito interessante sobre a música, sobre a capacidade da música, às vezes, formar atitudes nossas. Uhum. E querendo ou não, as nossas atitudes formam o nosso caráter, formam a nossa personalidade. E eles estavam falando justamente isso sobre as questões das músicas do mundo. Uhum. Né? Sobre a questão do perigo das músicas do mundo, né? Por que a gente não deve ouvir certas músicas? Porque elas podem acabar influenciando as nossas atitudes. Você acha que é um caminho que a gente deve ter? Quero entrar mais nesse assunto pantanoso de música do mundo, assim, né? Eu gosto. Música do mundo. Gosto de música de Deus também.
eu gosto de fazer uma leitura. Eu lembro muito de um amigo meu, pastor Robson René, Robinho. Um abraço, Robinho. Vou te mandar esse podcast depois. Que existe música boa e música ruim. Eu concordo com isso. Tem músicas, eu não sou o cara de entender coisas em inglês, mas ouvindo a canção, eu tenho a sensação que ela me traz. Aí quando eu vou ver ali a tradução, é uma música que fala de morte, alguém que se suicidou, ou alguma coisa tensa. É curioso isso. Então a sonoridade, ela transcende aquilo que tá a palavra, né? Então você pode ouvir a música em russo. Se ela fala de alegria, você vai sentir alegria. Se ela fala de tristeza, você vai se sentir triste, porque a melodia te traz para isso, a harmonia traz para isso, a voz da pessoa, a intenção vocal traz para isso. Então, sim, deve-se tomar um cuidado. Agora, o que devemos também cuidar é não demonizar aquilo que não foi demonizado. Então, eu fui ministro de uma igreja onde o casal pastoral se converteram já na juventude e viveram muita coisa no mundo e foram para a igreja e disseram que música do mundo é pecado. Só que lá em São Paulo eu fazia muitos casamentos fora da igreja. Cantava música secular, Djavan, Jorge Versículo, né? Ministro de louvor Jorge Versículo. Jorge Versículo e Tom Jobim. Então, vários cantores brasileiros eu fazia. Até arriscava alguns em inglês também, né? Alguns em inglês também, né? Italiano, Andrea Bocelli. Então, cantei algumas coisas assim. Olha. Mas, músicas que falam de amor, músicas que têm essa conotação romântica. E não tinha nada depravado. Eu nunca me sentia... Eu cantei muito em igreja católica, em casamentos. E nunca me sentia à vontade para tocar a música a Ave Maria de Gounod. É linda essa música. A melodia dela, que aliás ela é de Mozart, se não me engano. A melodia foi de posso estar enganado, mas é de Mozart. Alguém pegou, o Gounod pegou e colocou a letra. É linda a música. Só que eu não me sentia à vontade para cantar. Então, quando eu trazia o repertório, trazia essa música, gente, essa aqui não canto porque não bate para mim. Acho ela linda, mas eu não consigo cantar. Porque bate com a minha fé também. E beleza, me respeitaram e eu tinha o meu limite. Aí algumas canções eu falava, não, essa aqui eu não canto. Então acho que é legal fazer essa leitura, né? O que ela tá dizendo? E eu falei pra esse pastor, quando ele me falou isso, eu falei, pastor, eu entendo que você teve uma história, o teu histórico é de que essas músicas dos anos 80, para anos 90, baladas, músicas boas pra caramba. Só que quando ele ouvia, ele lembrava da bebedeira, lembrava da prostituição. Aí eu falei assim, pastor, eu entendo que você tem um histórico com elas. Quando você ouve te faz mal, então não deve me ouvir mesmo. Quem teve uma vivência e as músicas marcaram essa história, realmente deve deixar. Não deve ouvir. Mas no meu caso, eu não tenho nenhuma vivência com isso. Eu só lembro de coisa boa quando eu ouço a música. Então, pra mim, não interfere em ouvir essas canções. E aí ele entendeu, ele parou de falar que era tudo do diabo. Ele parou de demonizar tudo, né? Isso é bem interessante. Perdão te cortando ali, isso aí é só até entrar num outro assunto dentro disso que eu lembrei aqui. E primeiro também falando de mim, né? Que eu também sou uma pessoa... Inclusive, esses dias eu tava ouvindo uma música mundana, não vou divulgar aqui. Mas eu tava ouvindo ela e eu tava assim, refletindo. Isso me traz um sentimento de alguma memória que eu não lembro o que é. Olha só que sentimento estranho que eu tava. E é incrível o quanto a música tem essa capacidade de despertar sentimentos e ela cria essas nossas referências baseadas nas nossas vivências. Isso chama-se memória afetiva. Memória afetiva. Justamente, exatamente isso, né? É verdade. E é incrível esse poder que a música tem. Inclusive, né? A minha memória de ouvir a música dentro da igreja me emociona até hoje, né? Mas uma coisa que eu lembrei, você falando disso, foi do podcast do Alexandre Aposan, lá no Hub com a galera do Morada. E ele falou de um assunto de ritmos que eu achei muito interessante. Ele falar, eu acho legal a gente tratar aqui, que ele falou sobre uma experiência que ele teve com relação ao ritmo de funk. E aí ele falou que tava na África lá e tal, e aí ele passou conversando com alguém que morava lá, e ele falou que lá existe realmente essa relação de aquele ritmo ser um ritmo relacionado com uma invocação, né? Uma entidade, por assim dizer, uma manifestação espiritual do inimigo, né? Por assim se dizer. Você acredita mesmo que exista essa questão? Sim, tanto é que estudando um pouquinho mais sobre batalha espiritual, eu li um livro sobre isso quando eu estava em São Paulo evangelizando. Eu fazia evangelismo na FEBEM, antiga FEBEM, hoje Fundação Casa.
Então fazia umas... chegava lá e sentia o ambiente espiritual era pesado. E um batistão nunca tinha sentido isso, né? Sentia a opressão ali. Aí comecei a estudar sobre isso. E eu vi que em alguns em encontros satânicos, por exemplo, em sessões deles, eles usavam música clássica. Eu tava lendo achando que ia ouvir sobre rock and roll, não, mas era música clássica, erudita. Então tinha orquestra para fazer as cerimônias deles. Então todo estilo musical você pode usar para o bem ou para o mal. Tanto na África, você tem também os atabaques, que é para louvor a Deus. Eu ouvi também esse podcast da Pousana. Então tem essas duas vertentes. Então eu posso pegar um samba do Brasil e fazer música para louvor a Deus, e posso pegar um samba e fazer um louvor ao diabo. Então o João Alexandre, num livrinho antigo, o livro dele, né? Como é que chama o livro? É um livro de Ministério de Louvor, mas é bem fininho, né? Não lembro agora o nome. Mas ele citava, né, que uma faca você pode usar para cortar um tomate, uma carne, ou para matar uma pessoa. O estilo musical é uma ferramenta. Agora, o que eu faço com essa ferramenta? E pegando esse gancho aí, em São Paulo, eu estava dando assessoria ao Ministério de Louvor de uma igreja lá da Zona Leste. Uma igreja simples. Uma igreja pequena, né? E no mês de maio, o mês da família, a igreja pediu para cantar a música da Aline Barros. Vem desfrutar do amor de Deus. E ela tem uma percussão ali, né? E nessa igreja tem um baita percussionista. O cara toca muito bem. Parece com você, Álvaro. Bem parecido contigo, cara. Xará, né? Parece contigo. E aí ele tocava muito bem. Ele tocava percussão e saxofone. O baterista era meia boca, o guitarrista, só Deus na causa. E eu pensei, bom, eu vou fazer uma coisa mais simples, mas que vai comunicar esse amor de Deus às pessoas. Cheguei nele e falei, Gideon, já falei o nome dele aqui. Eu quero que você, na hora de fazer o tum, tatum, catum, dum, eu quero que você espalme para que a tabaque ela soe. E a igreja tinha muito problema de reverberação. Ele falou, cara, a pessoa não vai gostar desse som porque vai ser muito alto, né? Eu falei, não, cara, não vai. Então pense que você vai abraçar as pessoas com seu som. Eu falei essa palavra para ele. Então você vai tocar você está abraçando. A gente vai cantar, vem desfrutar do amor de Deus. A gente vai acolher as pessoas pro amor de Deus. E a mesma coisa pro vocal. Aí trabalhei o back vocal. Aí fui as nuances, o timbre, a forma de colocar a voz para trazer essa mensagem. O pastor pregou também sobre o assunto e fechou. Ficou lindo, só foi vozes, violão e percussão. Só isso. Acabou o culto, uma senhora chegou em mim, me abraçou e falou, meu irmão, que culto abençoado hoje. E aquele louvor que a gente canta há muito tempo lá no Vem desfrutar do amor de Deus. A gente canta há muito tempo, Ana, mas hoje eu me senti abraçada por essa música. Legal, bacana. Bacana essas duas experiências, né? O Fábio trouxe, o Caio trouxe daí também. Eu só queria pegar o gancho da pergunta do Fábio lá sobre a música secular, né? Música do mundo, a gente conhece. Volta pro pântano. Eu quero voltar pra Jesus, quero voltar pro pântano. Não é nem pergunta, eu só queria colocar aqui, né? Queria confessar um pecado, né? Que eu tenho uma playlist no Spotify chamada Seculares que são Cristãs. Olha aí, ó. Tem essa playlist lá no meu Spotify. Lá no meu Spotify. Heresia. Inclusive, consta uma música do Legião Urbana, né? Chamada Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar. Não sei se o Caio conhece essa música, mas o refrão dela... Sabe o que o refrão dela diz? Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Essa música tá na minha playlist. Eu já vi essa música. Aí eu fico pensando assim, cara, existem sim músicas que têm um diálogo com a nossa fé também, né? Daria pra estar na igreja tranquilamente. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Conclua, depois tem uma fala sobre isso. Eu lembrei de algo que o Jonathan falou pra mim uma vez, quando eu perguntei pra ele sobre música congregacional, né? Ele falou, não, boa. A gente toca músicas, né? A gente leva músicas pra igreja, músicas que a gente possa dialogar com a igreja, né? Nesse sentido de ser uma música congregacional. Uma coisa é você, por exemplo, você pode adorar a Deus indiretamente na sua casa, através de ver uma paisagem, ver o sol brilhar, né?
isso é uma adoração a Deus indiretamente. Quando você tá no culto, você adora a Deus diretamente. Então, tudo que tá no culto é colocado na liturgia do culto é para adorar a Deus de forma direta. Então, por isso que se apresentam músicas congregacionais, né? Por isso que a gente não pode trazer uma música que nem a minha playlist de seculares que são cristãs pra dentro da igreja. Essa é a diferença. Inclusive, perdão cortando, Caí, inclusive entrando nesse assunto que você falou, eu tenho um conceito meu. Não é nada de fora. Tem uma playlist também. Não tenho uma playlist, mas eu tenho um conceito meu que eu penso o seguinte: existem músicas cristãs boas que não são feitas pra cantar em culto. Exatamente. São feitas pra tu ouvir dentro de casa. Exatamente. E você pode ter um momento de adoração em casa, fazendo as coisas, ouvindo aquela música que fala de Deus. Sim. E inclusive fazendo um jabá aí que também não tô sendo pago. Obrigado, Pagode Restaura. Obrigado, nosso produtor aqui tá, ó. Obrigado, Pagode Restaura, por saciar aquele nosso pagodeiro interior. Todo carioca é pagodeiro. Que quer ouvir um samba, um pagodinho. Mas eles trazem músicas cristãs. Não dá pra eu colocar aqui uma música. Não é congregacional, não né? Tem como. Mas eu posso estar em casa tranquilinho. Exatamente. Coloco o meu louvor lá em ritmo de pagode. Vou limpando a casa, dando glória a Deus. Exatamente. Só não pode ser... Quem te viu passar na prova... Eles fazem as músicas legais ali, músicas ali. E falando sobre isso, congregacional. O que é congregacional? Quando você fala em música congregacional, é aquela música que é fácil para todo mundo cantar. O Padre Zezinho, ele compôs aquela música: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Canta da igreja. Abençoa, Senhor, a minha também. Curioso, eu nunca cantei essa música, mas minha vizinha ouvia tanto que eu decorei essa música. Só de ouvir a minha vizinha ouvindo. Um abraço pra minha avó aí, que é católica. E aí um dos cursos que eu fiz, eu estudei com um amigo católico. Ele é produtor musical também, Gold. E um bom cara, né? Aí ele disse que conheceu pessoalmente o Padre Zezinho e perguntou pra ele: Padre, eu nem sabia que o Padre Zezinho também era músico. Cara, você sendo músico, conhecedor de harmonia, por que você fez uma música tão pobre melodicamente? E aí, só colcheia, né? Semi-colcheia, né? Colcheia. E aí, só usando colcheias, uma melodia simples, letra simples. Aí ele respondeu da seguinte forma: eu pensei em uma canção que falasse de uma verdade que precisamos vivenciar, que abençoasse as famílias e que desde uma criança que mal aprendeu a falar até um idoso de 90 anos pudesse cantar. Música congregacional é aquela que, quando acabar a energia elétrica, acabou a energia na igreja, o repertório continua o mesmo. Quando você tem uma música que tem uma métrica meio quebrada, que a letra é meio mais complexa, Projeto Sola, né? Que tem músicas muito teológicas, ricas, só que não é congregacional. Por quê? A melodia dela, às vezes tem muita letra para se cantar, a melodia não é tão lógica. O nosso cérebro, ele procura uma lógica. Se eu fizer um caminho melódico para vocês aqui, vocês vão completar. Porque é intuitivo isso. Então, a música congregacional é essa que é fácil para todo mundo cantar. E pegando o gancho lá sobre música secular, que você falou antes mesmo... A minha playlist. A playlist. Músicas seculares que são cristãs. A playlist. Fui ministro numa igreja onde teve um retiro lá, né? Todo retiro rola isso, né? Um momento lá, jovens vão lá e cantam música secular. E era bem tradicional a igreja, né? Aí o diácono chegou pra mim: meu irmão, olha isso. Você, ministro de louvor, ouvindo os jovens fazendo isso, cantando lá Jota Quest. Jota Quest, né? E quase cantei agora. Quase cantou Skank, mas tudo certo. Quase cantei Skank, mas tem o Jota Quest, que era o... Não vou cantar agora, Dias Melhores. Hoje? Dias Melhores pra sempre. E a música linda também, né? Sim. Super cristã essa música. Essa não tá na minha playlist. E aí, cantando Dias Melhores, e também Skank, várias músicas lá, né? Aí o cara ficou... ele ficou muito mal com isso, né? Eu falei: meu irmão, música boa. Se tivesse música ruim, eu tirava, né? Aí, não, mas não pode, a gente é crente, tem que ser música evangélica. Aí, na hora, eles estavam do outro lado, não estavam ouvindo a nossa conversa. Começaram a cantar música antiga. E eles cantaram uma música. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja, eu rezo por você. Na hora, esse irmão parou. Eu falei: tudo bem, irmão? Ele: cara,
o meu pai cantava essa música pra mim. E aí o musicoterapeuta também comecei a ministrar na vida dele. Meu irmão, isso chama-se memória afetiva. Então as canções, elas mexem com a nossa memória. Então, se você tem uma história de vida com alguém e uma música permeou esse ambiente, sempre que você ouvir, você vai lembrar dessa pessoa e do fato, sente cheiro, vai ter visões, vai visualizar um ambiente, não ter visão, mas visualizar um ambiente por conta daquela canção. Então, por isso que eu falo que não tem música do diabo, de Deus, mas existem canções que ela tem a finalidade de marcar momentos. E pegando esse gancho, o próprio Renato Marinoni, ele fez uma leitura em um dos seus podcasts. Olha, Renato, me paga o jabá, cara. Eu tô te propagando aqui. É muito bom a hashtag dele também, porque ele traz muitas leituras sobre música. Ele fez uma pesquisa sobre a história das músicas nas igrejas. Quanto tempo que uma música dura numa igreja? As músicas dos anos 90, elas perduram 30, 40 anos. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Só que depois dessa nova era do worship, as músicas elas foram feitas para durar 3 anos. Não, isso eu já percebido, ok. Só que o desfecho dessa conversa dele foi: lá na frente, daqui a 10 anos, o jovem de hoje, de 2025, não vai ter uma história com as músicas. Porque tá sempre mudando. Sempre coisa nova, sempre coisa nova. Então, como ministro de louvor, eu tenho sempre vetado inchar no nosso repertório, porque as músicas vão passando e você não tem uma história com elas. Você teve uma história com a música Vence Até a Hora. E agora pensa no dia de hoje. A pessoa ouvindo uma Vence Até a Hora hoje em um culto, nunca mais vai ouvir. Então, qual é a conexão que ela vai ter? Pô, me converti com aquela canção, aquilo tem a ver com o que o pastor pregou. Então, isso é uma leitura que nós temos que fazer. As músicas, elas precisam marcar nossas memórias, né? Nossas histórias. Por isso que, assim como o Fábio, eu tenho a minha história com a seguinte canção, que é do Trazendo a Arca, chamado Senhor e Rei. Essa é cristocêntrica totalmente. Sim, essa música me marca muito. Linda, linda, linda. Demais. Me marca muito e minha memória afetiva bate, assim, quando eu escuto essa música, eu lembro da minha antiga congregação também, do estado e tal. E eu fico, cara, que música cristocêntrica. Sim. Esses tempos o John também ativou minha memória afetiva quando ele terminou aquela... liberta, eu fujo de uma prisão. Essa música é linda demais. Aí ele entrou: a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu tive a alegria de participar de uma igreja onde o meu pastor era amigo de infância do Matos Nascimento. Olha só. Matos Nascimento vivia lá na igreja. Eu tive a alegria de ver ele cantando essa música várias vezes. E me lembra do meu começo de ministério musical na banda A, tocando essa música. Todo final de culto meu pastor puxava. E a gente, a minha alma estava longe. E vendo a galera chegando ali, se convertendo aos pés de Jesus. Essa música também me traz uma memória afetiva muito, muito linda, né? Muito bonita. Isso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Uma pena. Queria ficar aqui até... Queria fazer igual Inteligência Limitada, ficar falando às 5 horas, mas coitado da galera aqui. Vou dar que me olhou já triste, com sono aqui, pelo amor de Deus. As nossas esposas nos esperando. Isso já. É minha esposa já mandou mensagem falando: cadê você? Nunca mais. Opa! Aí, chegando no nosso final do nosso podcast, temos nosso querido quadro Tem Dica Aí, onde nós trazemos dicas de materiais, livros, músicas, por que não, vídeos, podcasts, sobre o assunto que a gente tratou hoje. E aí, nosso querido Caê, tem alguma dica hoje pra gente? Tenho, já citei aqui. Procurem, pra quem é da área do louvor, ou os amantes também da área e discussões, sigam a hashtag Adoração do pastor Renato Marinoni. Muitas pessoas procuram também para pedir ajuda para organizar ministério de louvor. Então, você é músico de igreja, ouça essa palavra de um ministro de louvor e receba em nome de Jesus. Estude seu instrumento. Seja excelente no que você faz. Muitas pessoas ficam se baseando por baixo, né? Eu sou simples, toco meu feijão com arroz, mas é para louvar a Jesus e Ele aceita. Amém, Ele aceita na tua casa. Mas quer fazer o melhor para Deus? Estude, se capacite. Hoje no YouTube, qualquer
qualquer música, eu arrisco dizer, qualquer canção, você vai procurar como tocar a música Redenção. Olha, Sola me paga também aí, ó. Projeto Sola, como tocar Redenção no violão. Alguém tá ensinando. Como tocar a música Tu És. Então, alguém tá ensinando a tocar. Então, não tem mais desculpa pra pessoa deixar de estudar. E procure pessoas que te ajudem a crescer no ministério. A caminhada pastoral, isso é muito importante. Desde a adolescência, eu sempre procurei pessoas que me ajudassem a ser um pouco melhor do que eu era, né? Não que eu fosse muita coisa, mas eu sempre achava que precisava aprender mais. E então procurem materiais que te ajudem a crescer musicalmente falando e pessoas que te façam crescer. Leituras. Tem um livro chamado O Coração do Artista, do Howard Noland. É um livro já antigo, mas ele trata de situações de ministério de louvor, questões de relacionamento, orgulho, e como é rico essa leitura. Tem um livro chamado também Em Espírito e em Verdade, que eu estudei esse livro e também tenho feito algum trabalho de mentoria de ministério de música através desse livro também. Em Espírito e em Verdade, do Andy Park. Ele é um dos bambambam lá da Vineyard. É um livro muito rico também, um livrão. Dá pra ter bastante material de leitura ali. E procurem se aperfeiçoar. Estudem. Recado anotado. E principalmente pra mim também, dever essa chamada aqui do meu líder de ministério de louvor. Opa! Recebe, irmão. E você, Álvaro, o que tem aí pra nós hoje? Hoje, meu amigo Fábio, nosso querido convidado, Caê, trago 2 dicas, né? Trago um documentário, né? De tudo que a gente falou aqui, né? Da história da música, suas vertentes e tal. Esse documentário se chama The Jesus Music, ou A Música de Jesus. Né? Você encontra esse documentário no YouTube. É um documentário de 1h e 48 minutos. Lá ele tem a presença de ninguém menos do que Michael W. Smith, né? Tá ali presente nesse documentário. E você pode alugar, né? Lá no YouTube, R$11,90, ou você pode comprar, que é mais carinho, mais salgado, R$49,90. Mas assista, que é bem interessante. E a outra dica que eu trago aqui pra nossa audiência é uma banda. Aí no Spotify, você pode pesquisar essa banda. É uma banda, digamos, aqui da casa que eu falo do estado de Santa Catarina, né? Ali da Ilha do Amor, de Florianópolis. Essa banda se chama Aeroilhos. Não sei se a banca conhece, que é uma banda que tem influência em bandas como Sweet Food, né? Que Sweet Food, que é uma banda cristã, né? E também tem uma influência secular, que é o Radiohead, né? Ou Radiohead, né? Como você queira pronunciar o nome da banda aí no caso. E Aeroilhos, eles têm 2 álbuns, né? Que um é homônimo, que é o primeiro álbum, Aeroilhos, e o segundo é Nada Mais Além. Cara, o primeiro é de 2004, o segundo é de 2010. Só escuta, deixa o Espírito Santo ministrar. Aproveitando a deixa também de indicação de música, ouçam o cantor Thiago Grulha, Thiago, Thiago Grulha com TH. Thiago Grulha é um amigo de longa data, ele é poeta e um baita de um compositor, é um estilo mais pop, um popzinho bem bacana, e o cara traz letras muito profundas biblicamente falando. Ele também é pregador, mas ele tem nas plataformas digitais as suas músicas, tem até um DVD que quem produziu ele foi o Baruch. Ele é um cara que trabalhou com o Baruch por muitos anos cuidando da agenda dele, e o Baruch produziu ele e o cara deslanchou nessa área. Então, quer uma música boa pra você refletir e falar o que a Bíblia onde é que tá nisso na Bíblia? E o cara procura e acha porque o cara canta a Bíblia. Então, Thiago Grulha pra vocês. Eu vou deixar 2 dicas, uma não tão de uma pessoa ou de algo em si, mas eu quero deixar um incentivo a todo mundo que começa a aprender música e às vezes desiste no meio do caminho, porque sim, é um caminho complicado. E quero deixar meu incentivo, não desista, né? A igreja carece de adoradores que saibam tocar, que aprendam, que aprimorem seus instrumentos.
Não necessita de um chamado específico, porque todo mundo é adorador e Amém. se você quer adorar a Deus com a música, você pode também. Né? Eu, por exemplo, Fábio, não te cortando, comecei 3 vezes. Olha aí, ó. Comprei 3 violões acústicos. Comecei ali nos acordes e até hoje não levei adiante. cadê os Falei, violões? não, Deus não me chamou, não sou vocacionado. Vou fazer outra coisa. E cadê os violões? Vendi. Meu Deus do céu. Poxa. Mas, de verdade, eu passei por várias experiências na minha vida de vontade de desistir. Ainda mais que eu escolhi um instrumento na minha vida que não foi muito fácil, que é o violino. Não foi algo fácil de aprender. Então, no começo você toca um som ali, parece uma vaca mugindo, um caminhão buzinando. Qualquer coisa menos um violino. Então, Isso é verdade. Eu contei com a ajuda de pais que falaram, não, você não vai desistir. Mas isso foi muito bom pra minha vida. E aí, dentro dessa minha dica, quero trazer um filme que é secular, mas me inspirou muito a seguir no caminho da música e me apaixonar por música, que foi O Som do Coração. Com certeza. Eu já ia citar esse Com certeza Boa. vocês já ouviram, né? O nome em inglês é August Rush. Não sei em qual streaming ele tá hoje em dia. Na época eu tinha o DVD, por ele ser antigo. Eu comprei o DVD dele e é um filme sensacional que conta uma história de uma vida de uma criança ali que nasceu filho de 2 músicos, né? E que encontra os seus pais novamente depois de um tempo perdido, né? Através do poder da música. Claro que tem a magia por trás, né? O mundo não é tão mágico, mas é uma história que me inspirou muito ver essa trajetória de alguém que se sentia atraído pela música, e eu me identifiquei, né? Que eu também me sentia atraído pela música. Tinha algo na música por trás que me apaixonava, me encantava. Eu tinha um sonho de ser músico. Eu não pude ser, mas quem sabe um dia. Mas foi um filme que me inspirou bastante. Quero agradecer a presença aqui do nosso querido Caí, o tempo que ele disponibilizou aqui com a gente. Esse bate-papo incrível de falar de um assunto que vivo a minha vida inteira e quero viver até ficar velhinho. E quero deixar esse espaço, se quiser deixar as últimas considerações ali do nosso querido Caí após essa puxada de orelha que eu tomei. Eita Deus, não foi só pra você não, Tô cara. brincando. Não foi só pra você. Mas eu tava na frente aqui. Compartilho a minha puxada de orelha com quem quiser. Mas tem espaço pra deixar as últimas considerações aqui. Eu louvo a Deus por servir nesse ministério aqui na PIB e agora no PIB Talk, que foi muito bom estar com vocês e que a gente possa crescer nessa caminhada de adoração ao Senhor, que não seja só com a música, mas que a nossa vida seja entregue em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E é isso. Então sirvam com excelência e adore ao Senhor onde for necessário. Amém. Muito obrigado a você que vai nos ouvir no nosso podcast. Você que está na nossa audiência, continue seguindo a gente, acompanhando nas nossas redes sociais, acompanhando o canal também do Bíblia 365, a Palavra de Deus todos os dias do ano. E continue adorando a Deus onde você estiver, seja com o Pagode Restaura, seja com o worship. O importante é ter um coração adorador. Seja com rock and roll, né? Galera do rock and roll, né? Eu sou roqueiro raiz. Né? Mas é isso, gente. Escola Bíblica Dominical, todo domingo, às 9 horas, aqui na nossa amada igreja PIB. Músico também tem que participar. Tem, esses que precisam estar todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. Um adendo, músico que não tá na escala, venha cultuar o Senhor, venha pra Escola Bíblica Dominical e venha cultuar a Deus. Exatamente. E é isso, gente. Deus abençoe, tamo junto, até a próxima e até que Ele venha.